Então eu fiquei de falar o que é interpretação simbólica para Terence Deacon. Para o Deacon, nós poderíamos ser considerados homossimbólicos, né? Porque se tem uma especificidade que é da humanidade, é interpretar, né? É simbolizar e interpretar. Então, para ele, assim como a função da enguia no mundo é dar choque elétrico, a função do ser humano é representar e interpretar. Isso porque, por trás do projeto do Deacon, ele quer mostrar que, quando tivemos linguagem, adotar linguagem, quer dizer, passar a ter linguagem, passar a pensar, a ter mente, a cognição como a nossa, e sermos uma instituição social, são fenômenos originados no insight simbólico, né? Então, tanto ser social, quanto ser racional, quanto ter linguagem, para o Deacon é o mesmo projeto da natureza, né? Tudo é consequência, relacionado complexamente com o insight simbólico. Então veja, para você realizar uma interpretação simbólica, é uma coisa muito mais cognitivamente arriscada do que realizar uma interpretação de um signo icônico ou indicial, né? Quando você estabelece uma rede de símbolos, né, a única forma de você ligar signos a referente é se jogar numa aventura da interpretação, né, onde tudo poderia ser, e na verdade você faz uma aposta naquilo que naquele momento, naquele contexto lhe parece mais adequado, né, e vai acertando, ajustando essa aposta conforme o contexto vai te delimitando. Para o Deacon, se nós fôssemos pensar nas funções da simbolização, né, tem muitas funções da simbolização que são comentadas por filósofos e por psicólogos, mas ele quis destacar 3 que ele acha que fica num subplano que os pensadores não levam muito a sério. A primeira é a condição que ele chama de fail-safe, que é livre de falhas em inglês, né? Livre de falhas é o seguinte: como a nossa interpretação simbólica não pode se apegar à materialidade do mundo, não tem como eu verificar se um signo é verdadeiro ou falso olhando a materialidade do mundo, então tudo que eu posso fazer para decidir o grau de confiabilidade que eu vou depositar num signo é examinar rapidamente a rede de sentenças, de símbolos, de simbolizações que eu conheço, né? Então, essa disponibilidade cognitiva, né, de fazer isso requer da mente humana, da cognição humana, né, um acelerado processo de conferência e um acelerado processo de comparações e de processamentos para que você possa concluir se aquele signo, né, se a ligação entre o signo e referente é coerente, é verdadeiro ou não. Então, o Deacon identifica que nós temos uma grande ansiedade com a verdade, né? Que nós desconfiamos, que não estamos percebendo o sentido por trás das coisas, porque a nossa cognição ela foi estruturada, né? Na verdade, ele diz que ela foi super projetada, quer dizer, projetada para ir além da função cognitiva, justamente porque quando você projeta um processo, um sistema, para ele fazer além da sua capacidade, além do que ele precisa fazer, isso dá uma margem de erro boa para aquilo que você realmente precisa fazer. O fato de nós termos uma cognição que busca sempre corrigir o erro, né? Deacon chega a afirmar que nós não fomos só preparados, a nossa cognição não é preparada apenas para simbolizar, para interpretar. Ela é programada, ela é constituída para interpretar fugindo do erro. Interpretar
de uma forma a mais segura possível. Senão, nos jogaríamos num mundo de mentiras que exatamente a linguagem vem nos afastar, né? Do mundo da dúvida e da irracionalidade de um acaso sem critérios, né? Então, a função fail-safe que o Deacon considera da linguagem, né, é, na verdade, uma das grandes responsáveis por ter amplificado a nossa cognição, porque ela exige do cérebro respostas rápidas, né, processamentos rápidos. Na verdade, como o Deacon também é um cientista cognitivo, ele gosta de explicar que a linguagem ter virado simbólica significa que a nossa cognição, né, começou a ser incrementada e, da mesma forma em que, quando um cérebro vai se configurando ainda na sua gestação, né, o que acontece é que, primeiro, os pulsos neuronais, os pulsos que ficam no neurônio, que envolvem os neurônios, né, eles tentam alcançar todos os lugares e fazer todas as configurações cognitivas possíveis. Na medida em que o corpo vai estabelecendo órgãos, funções, tendo necessidades e o contexto vai solicitando ações cognitivas, então essas restrições e essas ações vão configurando o que a gente chama de cognição. Depois do nascimento, esse processo continua, né? E, dependendo do contexto, da linguagem, das situações, das ambiguidades, dos erros, de tudo que nós vamos experimentando, essa configuração mental vai finalizando, né? E é isso que seria, então, a natureza da linguagem para o Deacon. E esse processo, para ele, foi estimulado, foi propiciado pela emergência do insight simbólico, né, que nos tornou seres interpretativos. Uma outra função da linguagem que o Deacon destaca e que também tem grande ressonância no projeto dele é a função da percepção da alteridade, né? O que isso significa? Significa que ele está dizendo que quando nós nos tornamos simbólicos, foi aí que nós pudemos considerar uma outra mente exatamente como uma outra mente, né? E projetar nessa outra mente comportamentos prováveis, cognições prováveis, né? Nós apostamos que as outras pessoas vão se comportar como nós ou vão agir de uma forma similar a nós, né? E essa aposta é exatamente uma necessidade para que a gente possa conviver, ter estabelecido uma convivência de cooperação e competição, né, estabilizada, e isso só é possível com o advento da linguagem simbólica. É a linguagem simbólica que permite que nós representemos o outro, né, e representemos as funções, as necessidades, as propriedades sociais, né? Isso vai ter a implicação de que, na verdade, o que emergiu quando o insight simbólico emerge é um sistema complexo, né, que, na verdade, hierarquicamente estaria acima das mentes humanas, que precisa das mentes humanas para funcionar, mas que, na verdade, é uma outra... um outro fenômeno emergente que se chama justamente instituição social, né? Então, para que isso pudesse acontecer, né, é necessário que nós tenhamos a capacidade de representar o outro, né, como uma mente, um similar, alguém que você tem expectativas de comportamento, expectativas cognitivas, e isso só é possível simbolicamente, né? Da forma como os seres humanos se organizaram, sem ser por herança genética, né? A forma como nós distribuímos as nossas tarefas de cooperação e competição, mantendo as nossas sociedades estáveis, né? Funcionando, é uma solução simbólica, é uma função da simbolização. E a terceira grande função que Deacon insiste
em justificar, né, que é da linguagem, é uma função que ele chama de child-friendly, que é afeita às crianças. Né? Exatamente como a linguagem é esse processo que continua, que começa a participar da moldagem da cognição quando o bebezinho nasce, né? A linguagem, então, ela tem que contaminar os mais jovens, os bebezinhos, né? Porque ela precisa dessa contaminação para continuar o seu projeto evolucionário. Né? E as crianças, obviamente, precisam adquirir linguagem para se tornar humanas, né? Para que as suas funções cognitivas atinjam a maturidade possível para uma cognição humana e que ela se torne, né, social, racional, como todos nós. Então, essa discussão que ele tem bastante profundamente com Chomsky e com o Steve Pinker, né, é justamente que ele argumenta que não é possível que a linguagem faça parte da constituição genética. Né? Uma coisa é você dizer que houve uma evolução cerebral, né, e ele concorda, houve mesmo uma evolução cerebral, ele é um antropólogo, ele sabe disso, né, mas a evolução cerebral é uma coisa que você pode perceber nos fósseis, né? Enquanto a evolução, a configuração cognitiva não é uma coisa que possa ser reduzida à configuração cerebral, né? A cognição não é herdeira da genética. A cognição é sempre um processo atualizado pelo contexto, né, justamente para que possa potencializar a manutenção, sobrevivência e permanência da espécie humana. Então, pelo fato da linguagem ter que contaminar as crianças, né, como é que ela se comporta enquanto fenômeno de interface? A linguagem, ela afeta a criança, que significa para o Deacon que a linguagem é assim, a primeira aposta, a primeira tentativa que a criança faz de usar a linguagem, ela acerta. Né? A linguagem, ela é completamente adaptada, né, ao tipo de cognição que as crianças de 1, 2 até 3 anos estão construindo, estão constituindo, na verdade. Né? Então, nas palavras do Deacon, a linguagem faz das crianças apostadores sortudos, né? Porque elas fazem uma tentativa e vão acertando, e fazem outra e vão acertando, e isso vai fazendo com que elas configurem, com que elas adaptem, com que elas incorporem essas restrições cognitivas, né, à sua maturidade epistemológica, à sua maturidade cognitiva. O interessante dessa explicação é porque, na verdade, o insight simbólico, veja só as consequências, ele vai garantir um outro tipo de herança para a humanidade, que não é apenas a herança da evolução e também não é apenas a herança do acasalamento sexual, né, do acasalamento entre dois seres diferentes, que seria mais possibilidade, né, é uma herança com muito mais capacidade de adaptabilidade, de conservações e manutenções, né, das sociedades humanas, porque é um processo de interface dinâmico e vivo. Então, esse insight simbólico projetou, né, vamos dizer assim, forçou, pressionou, né, as mudanças cognitivas que aconteceram do Homo habilis até nós, né, para o Deacon, é a pressão da linguagem que vai configurar laringe, cordas vocais, né, habilidade em emitir sons, né, que vai acrescentar, incrementar muito a nossa cognição, porque para você interpretar simbolicamente, você tem que ter respostas rápidas, você tem que avaliar muitas hipóteses, né? Muitas é uma aposta, então você usa uma indução, né? Você usa uma tentativa de ver qual é o referente mais provável, mas mesmo ao fazer isso, você está procurando o referente mais provável do contexto, do seu interesse, daquilo que você
está vivendo naquele momento, né? Então a linguagem, ela é esse fenômeno vivo, esse fenômeno de interface e que, por último, tem que espontaneamente contaminar as crianças, mas não pode ser herdada geneticamente, porque isso diminuiria justamente a capacidade desse processo evolucionário que o Deacon considera a linguagem. Ele considera a linguagem não um produto da evolução, mas um processo evolucionário, né? E o que esse processo evolucionário tem que fazer é ser afeito à cognição infantil, né? Então, da mesma forma que enquanto o cérebro está se desenvolvendo ainda dentro do corpo da mãe, né, a cognição começa de uma forma ampla e ela mesma, por causa dos contextos, das necessidades, vai se autoconfigurando, para o Deacon esse processo continua, né, e na verdade esse processo vai continuar até que nós atinjamos uma coisa chamada vida adulta, maioridade, quando então a nossa cognição estará completamente pronta. Tem uma outra parte muito interessante da linguagem, que eu vou falar no próximo vídeo, né, que é como o Deacon hierarquiza a interpretação entre signos icônicos, indiciais e simbólicos. Essa explicação da hierarquia é muito importante, porque no final ela vai ter uma grande relevância em todo o projeto deaconiano de linguagem e mente. Então, já vem o próximo vídeo.